Olá a todos, Bezrat Hashem, nós continuamos com o nosso projeto semanal de trazer uma mensagem e que todas essas palavras de Torá sejam Lerefat Shlema de Kol Cholei Amo Israel, que seja para a cura completa de todos os enfermos do povo judeu. Parashat Nitzavim, Atem Nitzavim Hayom Kulchem Lifnei Hashem Elokeichem. Todos vocês estão diante de Deus, Hayom, nesse dia. Falam os nossos sábios, que dia é esse? Hayom Arei Omer Rosh Hashanah. Esse é o dia de Rosh Hashanah. O dia, como está escrito na Gemara, no tratado de Rosh Hashanah, que todas as criaturas de Deus passam diante deles como um rebanho. Ele vai colocando um a um e vai julgando um a um. Nós temos o livro da vida, nós temos o livro da morte, Lo Aleinu, e nós temos o livro dos Beinonim, daqueles que ficam um pouco no meio do caminho. Não vamos tratar disso hoje. Só que a Torá começa falando Atem nitzavim hayom kulchem. Não importa o cargo que você tem, não importa quem você é, saiba que Hayom, ou seja, em Rosh Hashanah, você vai estar sendo julgado. Nós vamos falar isso, Bezrat Hashem, num próximo vídeo, como uma preparação para Rosh Hashanah, mas é muito importante a gente saber que Rosh Hashanah não é um dia tão normal, não é um dia fácil, é um dia que nós temos que encontrar dentro de nós mesmos o verdadeiro izun, o verdadeiro equilíbrio. Por um lado, a alegria, a felicidade de que quem está julgando a nós é o nosso Pai. Como nós falamos, Avinu Malkeinu, antes de ser o nosso rei, ele é o nosso pai. Por outro lado, a gente tem que saber que todos os nossos atos estão sendo escritos, todos os nossos atos estão sendo verificados. A Kadosh Baruch Hu vai olhar um por um, vai olhar os seus atos, vai olhar os seus pensamentos, vai olhar o seu coração, sem dúvida nenhuma. E aí vai chegar o grande momento do julgamento. Nós sabemos também que esse equilíbrio que nós temos que encontrar, ele tem que vir, por um lado, como a gente falou, através de um medo do que vai acontecer realmente. Por outro lado, essa alegria. De que maneira? Como que eu fico alegre e como que eu tenho esse medo? E é por isso que em Rosh Hashanah, basicamente, nós passamos muito tempo fazendo tefilá, né? Colocando para fora as palavras que os nossos sábios colocaram no nosso Sidur, no nosso livro de reza, para que nós possamos chegar num nível muito elevado nesse dia e coroar Kadosh Baruch Hu como nosso rei. Por outro lado, a gente come, a gente bebe. Nas noites de Rosh Hashanah, nós comemos simanim, nós comemos aqueles alimentos que vêm, de alguma maneira, para lembrar o que nós queremos que tenha nesse ano. A maçã com mel, para que seja um ano doce, ou a cabeça de peixe, para que a gente sempre esteja na cabeça e não na cauda, ou seja, não na parte de trás. A romã, que as sementes são tantas e tantas, que assim sejam também os nossos atos, as nossas boas ações, os nossos pensamentos em relação a nós mesmos e os nossos pensamentos em relação ao próximo, que sem dúvida nenhuma é muito importante. Aval, mas Atem nitzavim hayom, a gente vai ter que passar por isso. Vamos ter que passar por esse dia de encontrar esse equilíbrio, de num determinado momento no nosso dia, saber que a gente está sendo julgado. Não pode esquecer isso de jeito nenhum. Até porque, senão esse dia ele vai acabar virando como qualquer outro, vai acabar virando como qualquer data de comemoração. E aqui, a Torá, justo na Parashá que antecede Rosh Hashanah, que é Parashat Nitzavim, ela vem dar primeiro de tudo uma mensagem. Kulchem, não importa quem é, todos estarão sendo julgados nesse dia. Só que a Torá também, ela dá pra gente uma maneira de conseguir esse bom julgamento. Eu só quero fazer um parênteses muito importante. Nós sempre pedimos Shana Tová Umetuká. Todo mundo, a maioria das pessoas conhece aquela famosa expressão. Por que a gente tem que falar um Metuká? Não bastaria falar só Shana Tová, um bom ano? Por que a gente tem que falar um ano bom e um ano doce? Então é claro que o doce aqui ele é um pouco redundante, porque o doce significa que seja uma coisa boa. Mas é claro que tudo que Hashem faz é para o bem. Só que aqui a ideia é que nós possamos enxergar o bem que está dentro, mesmo quando aos nossos olhos não pareça tão bem.
E a gente tem que entender uma coisa muito interessante. A Torá fala o seguinte, que a mitzvah azot, essa mitzvah, asher anochi metzavecha ayom, que eu estou te ordenando hoje, mais uma vez a palavra hoje, lo niflet imimcha velo rechokai, ela não está oculta e não está longe de você. Lo bashamayim hi, ela não está nos céus. Lemor mi alelano hashamayim veikcha lano veyeshmienu otav venasena. Ao ponto de que você vai falar que essa mitzvah está muito alta. Quem vai poder subir no shamayim? Quem vai poder subir nos céus e pegar? Velo me'ever layam hi. E ela também não está do outro lado do mar. Lemor mi avor lano et el ever hayam veikachea lano veyeshmienu otav venasea. Ou seja, que a gente vê que essa mitzvah ela não se encontra nos céus e muito menos do outro lado do mar. Por quê? Fala a Torá que karov elecha adavar meod. Ela está muito perto de você. Beficha, na sua boca, o bilvavecha laasot, e no seu coração para fazer. Aqui, os comentaristas têm uma pequena discussão muito interessante sobre que mitzvah é essa. A gente está falando que a mitzvah azot, asher anochi metzavecha yom. A Torá está dizendo essa mitzvah que eu te ordeno hoje. Que mitzvah é essa? O Rashi explica que essa mitzvah é a Torá. Mitzvah de estudar a Torá. O Ramban, o Nachman, discute com o Rashi. Ele fala, não, Rashi. Não é a mitzvah de estudar a Torá, e sim a mitzvah de quê? A mitzvah de tshuvah. É óbvio que está falando sobre isso. Se a gente for pegar tanto a explicação do Rashi quanto a explicação do Ramban, a gente vê que os dois são muito interessantes, porque muitas vezes as pessoas falam, olha, tshuvah é algo muito difícil. Tshuvah é algo que eu não sei se eu sou capaz. A Torá tem tantos preceitos, a Torá tem tantas coisas, tantas leis, tantas proibições, eu não sei se eu posso. Kadosh Baruch Hu está falando que karov elecha está muito perto de você. Você só precisa dar um passo para frente. Você só precisa dar um passo adiante, que aí você vai ver um mundo maravilhoso que você vai entrar. O Emek Davar, Rav Chaim Volozhin, ele dá uma outra explicação muito interessante. Ele fala que a kavaná, a intenção do passu, quando ele fala sobre essa mitzvah, ele fala sobre a Torá, e fala também sobre a tefilá, ou seja, o estudo de Torá e a tefilá. Eu não gosto muito da tradução de tefilá como reza, eu acho que fica algo muito técnico. Eu gosto mais da expressão conversar com Hashem. Tefilá é você conversar com Hashem. É você conversar com quem tem tudo, com quem pode tudo, com quem pode resolver todos os seus problemas. Isso é tefilá de verdade, não é rezar. Rezar é muito técnico, eu vou rezar, vou para lá, é técnico. Fala o Emek Davar, o Rav Chaim Volozhin, que a gente tem que entender que a mitzvah que está falando aqui qual é? É a mitzvah do estudo de Torá com a tefilá. Ao ponto que, na Amidah, na Shmona Esrei, na reza, na oração, que a gente faz todos os dias, nós falamos o que na Brachá? Ashiveinu avinu letoraterra. A gente pede, Deus, por favor, Kodem Kol, primeiro de tudo, me faça voltar para a sua Torá. Vekarveinu malkeinu lavodaterra, e me aproxima, nosso rei, do seu trabalho. E a gente sabe que o trabalho, eis o avodah shebalev, qual é o trabalho que ele vem com o coração? Essa é a tefilá. Ve'achzireinu bitshuvah shlema lefanecha, e depois eu vou conseguir chegar em tshuvah, ou seja, primeiro eu preciso da Torá, fala o Rav Chaim Volozhin, depois vem a tefilá, para que eu possa chegar na tshuvah verdadeira. Quero só fazer uma explicação um pouco mais profunda também sobre isso. É muito interessante que no final de tudo, no final desse versículo, a Torá usa duas palavras muito fortes para a nossa vida. Um dos segredos incríveis que a gente vai ter para Rosh Hashanah. Beficha ubilvavecha, na sua boca e no seu coração. Vamos tentar entender um pouco sobre isso. Antes de tudo, o Rav Wolbe, no livro dele, A Leishur, ele fala, para você entender o que significa estar perto e longe, você tem que saber qual é a definição pela Torá de perto e longe. A gente normalmente olha e imagina uma visão geográfica, a gente acha que a gente está falando de uma distância física como nós conhecemos,
Só que na realidade, para a Torá, quando algo está perto da gente, significa que ela faz parte de nós mesmos. Não é só que é algo que eu consigo encostar, é algo que a minha mão consegue chegar. Ou algo que está longe, por exemplo, é algo que eu tento, mas eu não consigo de jeito nenhum alcançar. Não é isso. Algo que está perto de nós mesmos é algo que está dentro de nós mesmos. É algo que faz parte da nossa essência. É algo que é verdadeiramente o que nós somos. Falou Rav Wolbe, isso é a Torá, isso é a Tefilá. E aqui também está a Teshuvá, porque a pessoa, ela só vai conseguir passar por isso tudo. Ela só vai conseguir entender que não está nos céus, não está do outro lado do rio. Ela está muito próxima quando ela tiver duas coisas principais. Quando ela colocar isso na sua boca, e nós utilizamos a nossa boca para rezar, nós utilizamos a nossa boca para proferir palavras, para poder fazer o bem para as pessoas, para sorrir, para dar um sorriso para as pessoas. Que coisa incrível! Que coisa incrível, que poder que nós temos! E a gente tem que saber que isso tudo também está ligado ao nosso coração. A maneira que você vai pegar essa Torá que muitas vezes parece muito longe, se você colocar ela no seu coração, fala o Rav Wolbe, lo rechokai, ela não vai estar longe de você. Ela está muito perto de você, na verdade. E a gente tem que tentar aproveitar isso, pessoal. Nós temos que tentar de todas as formas entender que quando a gente fala perto ou longe, é saber se isso faz parte de você ou não. Se isso é o que você quer, se isso é a sua essência de verdade. E é óbvio que é isso que a gente tem que construir nesses próximos dias. Falta muito pouco para Rosh Hashanah. A gente agora vai ter a oportunidade, último Shabat do ano, que Shabat incrível que ele tem que ser, que mesa de Shabat a gente tem que fazer, que palavras a gente tem que falar, como a gente tem que pensar bem nos outros, principalmente, sempre a gente tem que fazer isso, é claro, mas principalmente agora, porque esse último Shabat, pessoal, ele tem a condição de pegar todos os Shabbatot do ano que nós não fizemos muitas vezes algumas coisas corretas, e ele vai elevar todos esses Shabbatot para o nosso mérito diante de Hashem. Algo incrível! Temos mais uma oportunidade, mais uma chance que a gente está tendo na nossa vida, alguns dias que a gente tem ainda para se preparar, para se elevar, para se conhecer, para fazer com que a Torá, a Teshuvá, a Tefilá, que nada mais é, pessoal, do que você conversar com Hashem, como nós falamos. A Tefilá, para mim, humildemente falando, é algo que traz uma humildade tão grande na pessoa. Porque a pessoa, na verdade, quando ela reza, ela está falando, Hashem, por que eu estou rezando? Porque eu preciso de você. Sem você, eu não vou conseguir absolutamente nada. Eu preciso de vida, preciso de saúde, preciso de Paranassá, preciso de filhos, de casar, tudo, todas as necessidades de uma pessoa. E quando ela vai, e o coração dela, a boca dela, estão voltados tudo isso para Hashem, estão voltados para esse objetivo maior, a pessoa fala, uau, eu não posso tudo. Eu não posso tudo. Eu preciso de Hashem, Hashem, eu preciso de você. E é isso que Hashem está literalmente esperando para fazer com que as brachot elas baixem para esse mundo. Para fazer com que as brachot saiam do mundo espiritual e elas baixem para esse mundo material da melhor forma possível. É muito interessante que quando a gente também fala Ktivá vechatimá tová, que a gente seja inscrito e selado no livro da vida, a questão é que esse ano vai ser um ano de brachot. 5.779 vai ter muita brachá, Bezrat Hashem. A pergunta que cada um de nós temos que nos fazer é, será que eu vou ser um utensílio para receber essa brachá? Será que eu estou no caminho, através da minha boca, através do meu coração, da minha força de vontade? Será que é isso que eu quero realmente? Ou seja, as brachot elas estão aqui, elas estão espalhadas. A pergunta é se nós vamos conseguir colocar elas para a nossa vida. Sem dúvida nenhuma, temos que aproveitar esses últimos momentos, temos que aproveitar para crescer, para estudar um pouco mais, para se aproximar um pouco mais.
Independente de qual mitzvah a Parashá está falando, de acordo com o comentarista dos 3 que nós trouxemos, o Rashi, que fala da Torá, o Ramban, Nachmanides, que fala da Tshuvah, e o Emek Davar, o Chaim Volozhin, que fala que é a Torá e a Tfilah, independente desses, independente de qual mitzvah a gente está falando, dá um passo adiante. Mostra que você quer. Ani ledodi vedodi li. A Kadosh Baruch Hu vai estar para a gente só quando a gente der o nosso passo. Só quando a gente der o primeiro passo. E Ele está esperando que a gente faça isso como um pai espera pelo seu filho. Como um pai que muitas vezes o filho pode estar muito distante. O filho pode estar milhares de quilômetros de distância. Mas quando o filho avisa que vai voltar, o pai está lá esperando ele. A Kadosh Baruch Hu está esperando o nosso coração, está esperando as nossas ações, está esperando as nossas falas, que a gente possa aproveitar esses últimos momentos desse ano maravilhoso, que a gente possa esperar um ano ainda mais maravilhoso, com muitas alegrias, muitas brachot, muita saúde, muitas realizações, farturas espirituais e materiais, e que Kadosh Baruch Hu possa atender todos os desejos do nosso coração. Que todos tenhamos um Shabbat Shalom, Ktivah Vechatimah Tovah, Shana Tovah.